Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao último vídeo do ano do canal Fala Que Eu Te Aconselho, gente. E hoje nós vamos ver por que quase todas as promessas de fim de ano são abandonadas antes do carnaval. A virada do ano, gente, acontece como um ritual coletivo, com fogos no céu, abraços apertados, mensagens de esperança no celular e uma sensação quase mágica de recomeço. Nesse instante, gente, a mente cria listas ambiciosas. Emagrecer, economizar dinheiro, mudar de carreira, cuidar da saúde, estudar mais e viver melhor, gente. Tudo parece possível porque o calendário mudou. Porém, poucos dias depois, a rotina retorna com força total. O despertador toca cedo, o trânsito continua o mesmo, as contas chegam e o cansaço se acumula, gente. As promessas que são feitas em um momento emocionalmente intenso não foram construídas para sobreviver ao peso da vida real. Elas nascem grandes, genéricas e desconectadas da rotina diária. Sem um plano concreto, elas dependem apenas da sua motivação. E a motivação é instável. Quando chega janeiro, todo mundo está com empolgação lá no alto. Em fevereiro já chegam os primeiros deslizes e antes que o carnaval chegue, o cérebro já encontrou justificativas mais que suficientes para abandonar aquilo que exigia esforço constante. Gente, o problema não é a falta de vontade, mas a forma como essas promessas são criadas, baseadas em desejo, não em estrutura, feitas para impressionar o futuro, mas não para caber no seu presente. E aí se abandona não só a meta, mas também a esperança de mudança. E esse ciclo vai se repetindo a cada ano, sempre com novas listas e os mesmos resultados. Para evitarmos o abandono das promessas de fim de ano, montamos algumas dicas que vão te ajudar muito a manter as suas promessas durante o ano e conseguir os resultados que você deseja. Gente, a primeira dica começa com o compromisso silencioso de ser honesto consigo mesmo antes de prometer qualquer coisa, gente. Isso significa olhar para o seu histórico pessoal e reconhecer os seus padrões. Se determinadas promessas foram abandonadas repetidamente, o passo correto é não insistir nelas, não insista. Mas entenda o porquê elas nunca funcionaram com você. Prometa menos, porque isso é um ato de respeito próprio. Escolha as metas que cabem na sua energia, no seu tempo e na sua realidade atual, porque isso vai reduzir a autossabotagem. Segunda dica, é essencial que você trate sua palavra como um contrato. Uma promessa que você faz consigo, ela tem que ter o peso de um compromisso que você faz com outra pessoa. Quebrar esse acordo interno enfraquece a sua confiança pessoal. Por isso, cada promessa tem que ser pequena para ser cumprida, mas séria o suficiente para gerar responsabilidade. Ser verdadeiro consigo mesmo não é desistir do que você quer, mas sim construir caminhos possíveis para o que você deseja, sem que você se engane, sem exagerar e sem expectativas que não são reais. Terceira dica. Transforme os desejos grandes em tarefas pequenas que não provoquem resistência. Ao invés de emagrecer, defina os horários para você fazer seus exercícios, as quantidades de comida que você vai ingerir em cada refeição, comportamentos que sejam específicos. Ao invés de economizar dinheiro, crie regras automáticas de valores que vocês vão economizar todo mês, datas em que esses valores vão ser economizados. Entenderam? É isso. Porque criar essas regras automáticas não depende da sua decisão diária. As promessas precisam caber na sua rotina atual, não em uma rotina que você idealiza. A quarta dica é um ponto essencial, gente, que é medir o seu progresso de forma visível. Porque o cérebro precisa de sinais constantes de avanço para continuar motivado. E em meio a isso, ajustar as metas ao longo do caminho
pense nisso como uma estratégia de adequação, não como um sinal de fracasso, tá? Quinta dica: crie ambientes que facilite o seu comportamento, o comportamento que você quer, porque isso reduz a necessidade de força de vontade. Aquilo que precisa ser feito, gente, deve estar visível e ser organizado de forma simples. O que te atrapalha precisa estar distante, de difícil acesso, entende? E acima de tudo, entenda que a consistência vence sempre a intensidade, gente. Já a sexta dica: lembre-se que os ajustes fazem parte do plano. As promessas, elas não sobrevivem somente de empolgação, e sim da repetição diária. Então crie um compromisso com o seu processo, não somente com o resultado final. Os resultados demoram e os hábitos são construídos. Quem estrutura o processo transforma o ano todo em uma sequência de pequenos compromissos possíveis, fazendo com que, quando o carnaval chegar, a mudança já não depende mais de uma promessa, mas já se transformou em um hábito consolidado. Já, gente, a sétima dica é fundamental em qualquer projeto pessoal. Pare de se abandonar no meio do caminho. Quando surge o cansaço, o erro, o atraso, o abandono costuma vir acompanhado de uma autocrítica e uma sensação de fracasso e desesperança que é arrasador, gente. O processo muda quando a pessoa decide continuar mesmo após falhar. Contar consigo mesmo significa retornar, ajustar e seguir em frente sem drama, gente. Então, leve a sua palavra a sério. Crie momentos semanais de checagem das suas metas para fortalecer a sua responsabilidade interna. Olhe para o que você prometeu, o que você conseguiu cumprir, o que precisa ser reajustado, porque dessa forma a promessa deixa de ser um evento de virada de ano somente e passa a ser um diálogo contínuo com você. Quando você aprende a contar com a sua palavra, você não precisa de uma data simbólica para recomeçar, porque a confiança interna já foi construída passo a passo, com verdade, presença e com compromisso real. Gente, me contem aqui nos comentários quais as suas promessas de final de ano. Eu espero, pessoal, que esse vídeo ajude a todos vocês a transformar as promessas de ano novo em realidade em 2026. Para vocês que me assistem aqui, eu desejo que 2026 seja cheio de novas chances, realizações e aprendizados. Que vocês possam cumprir suas promessas com foco e consistência, sem se enganar ou se abandonar no meio do caminho. E não se esqueça de seguir o canal Fala Que Eu Te Aconselho, pessoal. Confiram os nossos outros conteúdos, porque o ano de 2026 vem repleto de vídeos interessantes e dicas que vão te ajudar a crescer ainda mais. Vamos juntos, pessoal, transformar 2026 em um ano de conquistas reais. Tchau, pessoal! Até a próxima!